Shalom, meus irmãos, a paz esteja contigo. Que o Criador abençoe tua vida, tua família, teus planos, o teu entendimento da verdade. Hoje nós vamos falar sobre os nazarenos. Esse é o grupo que vai compor os escolhidos da última hora, os escolhidos do fim dos tempos. Mas quem foram os nazarenos? Esse termo não é desconhecido daqueles que leem a Bíblia. Nós temos o seguinte, em Atos 24, verso 5. Na sua acusação perante o governador Félix, Tértulo disse que o apóstolo Paulo era o principal agitador da seita dos nazarenos. Os seguidores do Messias eram conhecidos como nazarenos, ou a seita dos nazarenos. O que é desconhecido da maioria é que as raízes da conhecida igreja cristã não são católicas ou protestantes. Essa é uma história que você vai conhecer, que foi escondida de nós. A seita dos nazarenos implica um grupo fechado, dissidente do judaísmo tradicional, como nós conhecemos. Todos esses discípulos e o próprio Messias eram judeus. Não era estranho para eles o estudo da Torá, não era estranho para eles usar os rolos sagrados dos profetas. Tudo isso era parte do cotidiano, da sua prática e da sua fé. Só que isso foi encoberto ao longo de séculos. Existe uma enorme trama por trás dos bastidores para que você não conheça essa verdade. Eu mesmo conhecia muito bem a história dos pais protestantes, aqueles que são católicos conhecem bem a patrística, a história dos pais da igreja, mas ninguém fala a respeito do que veio antes de tudo isso. Pois muito bem, quando nós falamos dos Netzarim, do hebraico Netzer, nós estamos falando de um grupo profético, e não somente um grupo para aquele tempo em que o Messias se revelou. Nós estamos falando sobre um grupo que vai existir nos últimos dias, na segunda vinda do Messias. Pois os primeiros crentes em Yahushua HaMashiach foram uma seita da Torá durante o período do Segundo Templo, conhecida como os Nazarenos ou Netzarim. O termo Nazareno vem do hebraico Netzer, que quer dizer ramo, broto, remanescente. Tem-se a forma Notzer e tem o significado de observar, cuidar, guardar, proteger, preservar e seguir os mandamentos. Então, uma das características principais deste grupo é que eles zelam pelo estudo e a prática dos mandamentos do Altíssimo. Algo que é muito controverso de se falar nos nossos dias, já que a teologia cristã elimina totalmente o estudo e a aceitação, não é, do que nós conhecemos por instrução, ou a Torá. A origem dos nazarenos está ligada com a profecia de Isaías, ou Yeshayahu, capítulo 11, verso 1, que está escrito: então brotará um netzer do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E todos do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão netzer por mim plantados. O renovo, obra das minhas mãos, para que eu seja exaltado. Yeshayahu 60, 21. Pois haverá um dia em que gritarão os Notzerim, os nazarenos, sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Zion, ou Sião, a Yahu, nosso Elohim. Jeremias 31, verso 6. E fui habitar numa aldeia chamada Netzaret, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Netzer, o Nazareno. Isso está em Matitiahu, ou Mateus 2, 23. Então é bem conhecido o adjetivo nazareno, né? Esse termo que é adereçado ao Messias e aos seus seguidores por parte dos escritos dos evangelhos. É diferente do termo cristão ou do termo evangélico, como é conhecido hoje, né? A nomenclatura dos crentes. Pois muito bem, nós encontramos uma história impactante sobre os nazarenos nos primeiros séculos. Jerônimo, um dos pais da igreja romana,
no século IV, descreve a estes nazarenos como os que aceitam o Messias de tal maneira que não cessam de observar a Torá, ou a lei, a instrução. Isso está em Jerônimo sobre Isaías 8,14. Era bem conhecido esse grupo de messiânicos que eram judeus também, mas que criam no Messias. Nós temos também o padre Epifânio, no século IV, descrevendo os nazarenos em sua antiga obra Panarion. Ele diz: mas estes sectários não se chamavam de cristãos, mas de nazarenos. Contudo, são simplesmente judeus completos. Eles não possuem diferentes ideias, mas confessam tudo exatamente como a Torá descreve na forma judaica, exceto, porém, por sua crença no Messias, ou no que chamam de Jesus, né? Pois eles reconhecem tanto a ressurreição dos mortos quanto a criação divina de todas as coisas, e declaram que Elohim é um, e que seu filho, Yahushua, é o Messias. Eles são bem treinados no hebraico, pois dentre eles a Torá inteira, os Nevim, ou profetas, e os Ketuvim, os escritos, são lidos em hebraico. Eles são diferentes dos judeus e diferentes dos cristãos. Apenas no seguinte: eles discordam dos judeus porque chegaram à fé no Messias, mas eles ainda estão na Torá, circuncisão, o Shabat e o restante. Eles não estão de acordo com os cristãos. Eles não são nada mais do que judeus. Eles possuem as boas novas de acordo com Matitiarro, ou Mateus, completamente em hebraico, tal qual foram escritas originalmente. Epifânio, Panarion, número 29. Essa é uma evidência histórica de que os verdadeiros discípulos do Messias têm como raiz sua crença nos profetas, na Torá, e confessando o Messias e Yahushua como Salvador do mundo, como ungido de Israel, rei de Israel. E isso já destoava desse cristianismo românico, romano, esse cristianismo ocidental que já existia naquela época, já estava se formando, e que é o mais influente nos dias de hoje. Índia, Birmania e Nepal, e ainda eles mantêm a liturgia em língua semita e conservam o Novo Testamento em aramaico, a quem chamam de Peshita, segundo dizem que receberam originalmente do apóstolo Tomé em caracteres aramaico. Então, a língua original dos escritos não era o grego, não era o latim, sim um dialeto do hebraico, o aramaico e o próprio hebraico, desde o paleo-hebraico até o hebraico moderno hoje. O termo Netzarim se conservou no mundo semítico para designar os discípulos de Yahushua, oriundos do judaísmo, mas os prosélitos de outras nações, enquanto que o termo cristiano ou cristão prevaleceu no mundo greco-romano e veio a designar uma nova religião criada e apoiada pelo Império Romano, e separada dos nazarenos, judeus. Como bem disse o historiador da Igreja Epifânio, eles, os nazarenos, não se chamavam de cristãos. Nos dias atuais, esta distinção permanece entre nazarenos e cristãos, sendo os nazarenos uma seita judaica e os cristãos uma religião do Estado romano, o Vaticano, o protestante, posteriormente, depois do século XVI. No Taná, que são as escrituras que chamam Antigo Testamento, apenas pouquíssimas vezes o termo refere-se de forma negativa a um ramo abominável que se levantaria na Babilônia, Isaías 14:19, que é uma profecia referente a Nabucodonosor, ou Nebuchadnezzar, o falso Netzer, o ramo, o rebento. Seu nome pode ser traduzido como o guardião do vaso do transe, que é o vaso que contém o vinho intoxicante da magia, idolatria e luxúria dado aos povos. Então, existe um falso segmento que representaria o Messias posteriormente. Nós sabemos que esse seria um prolongamento das falsas doutrinas babilônicas. Um sistema religioso falso, estabelecido pelo Estado, com os louros de imperadores pagãos, idólatras, que não tem nenhum vínculo com as Escrituras. Em Masei Sherilim, que são os Atos dos Apóstolos e Emissários, capítulo 15, há uma discussão acerca do relacionamento entre gentios e judeus. Na ocasião, Yaakov, Tiago, estabelece uma série de recomendações aos gentios e prescreve: porque Moshe, ou Moisés desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e em cada Shabat, ou no sábado, é lido nas sinagogas. Atos 15, 21.
No texto transcrito identificam-se 3 importantes dados. O primeiro, judeus e gentios se reuniam em cada Shabat, não domingos, não durante festas pagãs. Segundo, eles estudavam a lei, a Torá, de Moshe ou Moisés. Terceiro, eles estavam reunidos nas sinagogas e não em templos ou igrejas. Em diversas ocasiões eles se reuniam à beira do rio, ou nas ruas, ou em qualquer lugar que fosse apropriado para falar do Evangelho. Esses 3 elementos indicam que judeus e gentios praticavam um judaísmo messiânico, um judaísmo voltado para o Messias. Bom, essa história tem sido escondida de nós. O cristianismo, como se verá adiante nesse livro, foi difundido por Inácio de Antioquia, o Santo Inácio católico, e é contrário às primeiras práticas dos emissários, apóstolos de Yahushua. Eis, o cristianismo de Inácio determina a reunião no domingo, primeiro dia da semana. Segundo, ele ensina que a lei ou Torá de Moisés foi abolida pelo Novo Testamento. Terceiro, ele ordena a reunião em igrejas, em templos, no caso. Esses 3 ensinos são totalmente antagônicos àquelas 3 características extraídas de Atos 15 e 21, conforme visto no parágrafo anterior. Bom, queridos, não para por aí. O engano foi envolvendo de tal forma que as pessoas não entendem Atos 15, que os apóstolos não chamavam a si próprios de cristiani ou cristãos. Os emissários eram membros do caminho, designados em Netzarim, em Atos 24, versos 5, 12 a 14. Os gentios em Antioquia foram cunhados com a palavra cristiani, o grego, para messiânicos. Isso de acordo com o Novo Testamento em aramaico, inglês, da imprensa Netzari, 4ª edição. Bom, não para por aí. Nós observamos que o próprio David Stern, um conhecido tradutor do hebraico, do aramaico para vários idiomas da Bíblia judaica completa, também reconhece que a palavra cristão foi usada apenas para os crentes gentios, enquanto os judeus eram conhecidos como o caminho. Penso que o nome cristianoi, ou cristãos, foi aplicado aos crentes gentios por não crentes gentios. Por quê? Porque os cristãos judeus teriam designado seus irmãos gentios de fé pelo mesmo termo que usavam para designar a si mesmos. É o povo que pertence ao caminho. Bom, nós observamos que no livro de Atos, nazarenos e cristãos viviam em comunhão, sendo que a liderança era exercida pelos emissários, os apóstolos, que eram todos Yahudins, judeus. Ou seja, nazarenos. Toda esta harmonia entre judeus e gentios chegou ao fim quando o gentio Inácio de Antioquia, não concordando com a liderança judaica dos nazarenos, criou uma rebelião nas congregações e dividiu os 2 grupos. Por volta do ano 98 depois do Messias, a partir daí, Inácio afirma que os seguidores de Yahushua deveriam abandonar o judaísmo, religião praticada pelos nazarenos, e seguir a religião por ele criada, o cristianismo. Note, não foi o Messias que fundou a religião cristã, ou Paulo, mas sim esses chamados pais da Igreja Romana. No século IV, estruturou-se o cristianismo como religião oficial, por meio do catolicismo romano, ensejando perseguição a pessoas de outras crenças. Então algo totalmente contraditório ocorreu. Os cristãos, que no passado eram amigos e liderados pelos nazarenos, começaram a persegui-los e exterminá-los. Isto é, pessoas que se diziam discípulos de Yahushua, os cristãos, condenavam e martirizavam os nazarenos, os primeiros seguidores do Mashiach. Irmão assassinando irmão em nome da nova religião. Cumpriu-se então a profecia de Yohanan ou João de que os falsos profetas sairiam de dentro da própria comunidade de discípulos. Em 1 João 2,19 diz: saíram de dentro de nós, mas não eram parte de nós, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Yohanan Aleph, primeira carta de João. Mas as profecias predizem que haverá uma restauração desse grupo de verdadeiros seguidores, de remanescentes, de rebentos do Messias. Em Isaías 11:1 diz: porque brotará um rebento, um netzer, do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo
frutificará. Ou seja, um Netzarim, um remanescente, sairia do Messias e existiria para todo sempre. Nós também temos uma descrição do próprio Messias a esses nazarenos, quando ele diz: eu sou a videira, vós as varas, ou os ramos nazarenos. Quem está em mim e eu nele, isso dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 5 a 8. Quando falamos de um discipulado cristão ou evangélico, na verdade nós estamos falando de um discipulado nazareno, que é voltar ao Messias hebreu e seguir a linha que aqueles discípulos seguiam, que era a Torá, os profetas e o testemunho de Mashiach. Naquele dia o renovo de Yahweh será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Note essa profecia para a restauração de Israel nos últimos tempos. Ela fala de um renovo que será cheio de beleza e de glória. Um remanescente, porque esses são os que escapam de Israel. Israel pode ser como a areia do mar, mas é um remanescente que escapará. Podemos ser 12 tribos, das quais os judeus são uma das 12. Mas um remanescente de todo esse povo é que escapará nos últimos tempos. Nós observamos a exatidão profética. Jeremias corrobora com essa visão no capítulo 31, verso 6, quando ele diz que haverá um dia em que gritarão os vigias. Aqui no hebraico é Netzarim. Os nazarenos gritarão sobre o monte de Efraim, o Efraim, né? Os cristãos, aqueles que não são de Israel. Levantai-vos e subamos a Sião, a Yahweh nosso Elohim. Então haverão vigias, haverão os rebentos, os renovos, um remanescente que vai chamar o Efraim pagão de volta para as duas casas, a união com as duas casas, a casa de Israel com a casa de Judá. E nessa reunião haverá uma restauração da verdade. Tanto é que isso é descrito também em Jeremias 4, no verso 16, que diz: lembrai isto às nações, fazei ouvir contra Jerusalém, que vigias ou nazarenos vêm de uma terra remota e levantarão sua voz contra as cidades de Judá. Mais uma vez, um povo que vai trazer uma restauração. Eles vão falar aos judeus, eles vão chamá-los para arrependimento, conversão e aceitação do Messias. E essa é uma profecia que está em cumprimento, tremenda. Outro dia eu vi um vídeo do Sid Roth, né, é sobrenatural, e ele fez uma conferência com 500 judeus e fez um apelo para que eles aceitassem o Salvador, né, o nosso Salvador. E eles aceitaram. Isso é um exemplo de como nós estamos restaurando isso. Em Apocalipse 12, 17 diz que o dragão, que é Ra-Satã, o inimigo, ele irou-se contra a mulher, que é Israel. Mas ele foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Quem são esses? O remanescente, o resto, né, o rebento, o ramo, são os nazarenos, os que guardam os mandamentos de Yahweh e têm o testemunho de Yahushua HaMashiach. Ou seja, eles creem, defendem tanto a Torá quanto os evangelhos, quanto o testemunho do Messias expresso no que chamam de Novo Testamento, a gente chama de Brit Hadashah, a renovação da aliança. Queridos, Netzarim são os escolhidos dos fins dos tempos. Em Jubileus 23, 26 diz que nesses dias seus filhos começarão a estudar a Torá, as leis, e a procurar os mandamentos, e a retornar ao caminho da justiça. Nós estamos vivendo em uma época difícil, conturbada, sem dúvida, estamos no fim dos tempos. Mas a boa notícia é que o Criador também vai ter um grande papel nas mãos do seu remanescente nesse momento. É hora de clamar, alçar a voz, tocar o shofar, anunciar a reunião das duas casas de Israel. Chamar os perdidos de Judá, as ovelhas perdidas
de Israel, reuni-las em torno do Messias, o nosso Salvador, e em torno daquilo que ele nos ensinou, que é o mandamento do Pai. Ele veio para glorificar o nome do Pai. Ele veio para restaurar o que havia sido perdido. E nós estamos aqui para restaurar os nomes verdadeiros dos profetas, do Pai, do Filho. O Pai, Yahweh, grande eu sou, Yahuá. O Filho, Yahushua, o Yahusha, né? Yahweh é salvação, o grande eu sou, salva. Nós estamos aqui, queridos, para reiterar a validade dos mandamentos da Torá, que na ótica messiânica eles serão cumpridos de forma mais ampliada, mais perfeita, mais gloriosa, e você pode ser parte disso. Que o Eterno te abençoe e te guarde em nome de Yahushua HaMashiach. Obrigado por assistir, até um próximo vídeo.